falar mais sobre esse assunto. Tudo bem, senador? Como sempre, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço a você, Tiago, a você, Adriana, a todos que fazem a Jovem Pan, e eu estou aqui à disposição dos brasileiros para a gente dialogar sobre essa tão esperada CPMI que finalmente chegou o dia da sua instalação. Pois é, senador, o senhor é um dos integrantes dessa CPI e eu pergunto, o relator, o presidente, o vice-presidente devem ser governistas, devem ser do Centrão? O que se espera? O que se diz aí nos bastidores do Senado, do Congresso Nacional? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? A população quer apenas que a verdade venha à tona, né? E que sejam punidos os responsáveis pelos atos deploráveis que ocorreram no dia 8 de janeiro. Com relação à montagem da comissão, o governo Lula, todo mundo está acompanhando, que sabotou, boicotou até onde pôde essa CPMI, né? A própria mídia divulgou, parlamentares denunciaram que tiveram assédio com dezenas de milhões de reais em emendas e até cargos federais para retirar as assinaturas. Então, como é que alguém que se diz vítima desde o começo, como o governo Lula, de tudo que ocorreu, não quer investigar, né? Quando vazaram essas imagens aí, que a Jovem Pan está mostrando, especialmente aquela onde o general do Lula, o G. Dias, ele junto com a sua equipe entregando água, recebendo os invasores, como se estivesse fazendo uma reunião em casa, né? O governo quis imediatamente, o governo Lula, mudando o discurso, quis ocupar essa CPMI com a presidência e a relatoria, ou seja, dando uma ideia muito clara de que quer blindar a investigação. E nós não vamos aceitar, né? Por mais que o governo queira fazer isso, a CPI ou CPMI, elas são um instrumento da minoria, da oposição, né? Então, vai ser uma queda de braço hoje, mas nós estamos preparados. Eu estou falando com vocês aqui já do Senado Federal, cheguei aqui 7 horas da manhã, está marcado para as 9 a instalação e a gente já está na expectativa de começar e espero que o governo coloque os seus integrantes para a gente começar os trabalhos imediatamente. Senador, agora os nossos comentaristas. Diogo Schelp. Senador, bom dia. Senador, o senhor falou muito bem, a CPI é um instrumento de oposição, mas há uma possível contradição, um paradoxo, que é o fato de que há parlamentares que são investigados por causa dos atos de 8 de janeiro, né? Parlamentares são investigados, inclusive, em inquéritos sobre responsabilidade do Supremo, mais de um. O que a CPI vai fazer em relação a eles? Quer dizer, eles vão ser chamados a depor na própria CPI para explicar as suas possíveis relações com as pessoas que fizeram e cometeram os atos? Vamos lá, Diogo. Em primeiro lugar, quem não deve, não teme, né? Então, se esses parlamentares estão colocados na própria CPMI, é porque eles querem investigar e estão à disposição ali para, inclusive, receber enfrentamento dos colegas, né? Eu acho que tem que sair a sujeira embaixo do tapete. A gente tem que entender o que de fato aconteceu no dia 8 e não ficar em cima apenas de narrativas, de um lado e de outro, que a gente está vendo, né? Sejam integrantes da direita, sejam integrantes da esquerda, sejam infiltrados, seja qualquer orientação política, ideológica, como a própria mídia divulgou, uma parte dela mostrando que tinha integrantes até do PT dentro dos prédios públicos naquele dia, a gente precisa descobrir isso, né? Então a CPMI é o foro adequado porque as duas casas, tanto o Senado como a Câmara dos Deputados, foram depredadas, vandalizadas naqueles atos. Então, eu acredito que essa questão o que me preocupa muito é esses inquéritos também, né? O STF coloca as pessoas como investigado em inquéritos que não têm fim, que não têm o devido processo legal, é como se fosse uma intimidação, e eu acho que tudo isso vai ficar explícito, vai ficar evidente, né? Porque só tem um lado da história que está sendo perseguido e intimidado, que são os conservadores do Brasil.
Senador Eduardo Girão, a pergunta agora de Fernando Capês. Muito bom. Senador Girão, prazer falar com o senhor. A Justiça está promovendo denúncias coletivas, com um grande número de pessoas envolvidas na ação penal, sem necessariamente a individualização dessas condutas, o julgamento por baseada. Bem, no caso da CPMI, existe uma estratégia para identificar precisamente aqueles que ingressaram nos prédios públicos e praticaram atos de depredação, ou seja, os criminosos mais graves, aqueles que efetivamente lideraram o movimento, e em seguida, identificados quais são, a sua origem, quem eles são, se estão vinculados a algum partido ou não? Perfeito, Fernando. Essa é uma linha de investigação, uma linha mestra, e nós da oposição queremos saber. Essas imagens que vazaram, tem outras centenas de horas que o próprio governo Lula colocou sigilo, repito, colocou segredismo nessas imagens. E nós precisamos ter acesso, tem requerimentos já à Polícia Federal de compartilhamento das investigações até agora. Precisamos, eu já cobrei diversas vezes ao presidente do Senado, em plenário, para ele compartilhar as imagens aqui dessa casa onde eu estou falando com vocês. Até agora não recebemos, mas a CPI-MI é um instrumento adequado para a gente requerer quebra de sigilo e buscar identificar, ticar, um a um, a imagem que aparece, a pessoa que está no processo, e a gente tem muitos presos aqui, familiares que ficam nesses corredores, mostrando que os seus parentes, os seus clientes, né, de advogados, não tiveram acesso aos autos. Então, o que a gente está vendo hoje no Brasil é a justiça de um homem só. E isso tem incomodado as pessoas de bem, né? As pessoas que querem realmente o respeito à Constituição brasileira, que vem sendo vilipendiada dia e noite, há muito tempo, por aqueles que deveriam ser os guardiões da nossa Carta Magna. Senador Girão, agora a pergunta de Luiz Felipe Dávila. Senador, muito bom dia. Nós sabemos muito bem que sem civilidade só existe a barbárie. Foi o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Mas para elucidar isso, precisamos ter acesso às informações e aos dados. E como o senhor bem disse, essa postura arbitrária da justiça por um lado e ocultação de material dos outros, a CPMI vai conseguir trazer todo esse material para nós discutirmos o fato e não se tornar uma guerra de narrativa para poder esclarecer para a população brasileira o que ocorreu no dia 8 de janeiro? Felipe, você, como sempre, é muito objetivo. O que é que acontece? Nós precisamos jogar luz sobre essa sombra, que hoje o Brasil está envolvido, com guerra de um lado, com narrativa e também com agressões. E o exemplo tem que vir de cima, né? Eu espero que tanto a oposição, e eu vou fazer a minha parte nisso, quanto a situação não fiquem naquela lacração que não leva a lugar nenhum. Essa deve ser uma CPMI técnica, onde nós vamos ter lá delegados dos dois lados, né, que são parlamentares hoje eleitos pelo povo brasileiro e que vão estar à disposição, colocar os seus dons aí, a sua qualidade profissional nessa investigação. Nós temos também parlamentares experientes que já estiveram em várias CPIs e CPMIs. E eu acredito que só quem tem a ganhar com isso é a população brasileira, que vai, de fato, compreender o que é que aconteceu, né? Então, sem fazer pré-julgamentos, nós precisamos ali chamar muita gente. E eu vou falar uma coisa para você, Felipe, tanto do governo passado como do governo atual. Eu acho que não tem que ter blindagem a quem quer que seja, né? A verdade precisa ser colocada para que a história do Brasil seja passada a limpo com a realidade, e não com narrativas, sejam oficiais ou sejam narrativas de redes sociais. Senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, estaremos acompanhando a abertura da CPI a partir das 9 horas da manhã. Bom trabalho, até mais tarde. Muito obrigado, Deus abençoe vocês e que a justiça e a verdade possam prevalecer na nossa nação. Muita paz.